Fala meu povo, sou o professor Beto Brito e hoje é dia de falar de parnasianismo e como vocês sabem, estamos naquele projeto de aprender literatura com paródias literárias. Galera, vamos falar de parnasianismo com Jorge Ben. Tá duvidando? Então chega mais! Antes de continuar o vídeo, vou fazer aquele convite para você que ainda não é inscrito no canal. Veja abaixo do vídeo esse botãozinho vermelho. Clique nele, inscrito. Depois, vá nesse sininho e também aperte o sininho e coloque a opção todas. A partir de agora, você faz parte, você é um membro oficial do meu canal, tá certo? Só não esquece de dar aquele joinha e comentar mandando um salve para o professor. Falou! Muito bem, pessoal, o assunto de hoje é parnasianismo no Brasil. E eu escolhi esta paródia de País Tropical do Jorge Ben, pessoal. Todo mundo sabe Jorge Ben, País Tropical, né, pessoal? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza, tem erro não, todo mundo sabe, né? E agora eu vou explicar parnasianismo para vocês com essa paródia, tá bom? Parnasianismo é um movimento, pessoal, contemporâneo ao realismo e naturalismo que se dá no Brasil no finalzinho do século XIX. E eu começo a música dizendo assim, ó, formas tem que ser racional. Por que formas? Uma das marcas do parnasianismo é o desejo de fazer poemas bonitos, impecáveis, e por isso eles eram pessoas muito apegadas à forma, à estrutura do texto. Eles gostavam muito de sonetos, rimados e metrificados. Então por isso que eu começo logo dizendo, formas tem que ser racional. E por que racional? Porque é um tipo de poema racional, contrário àquele poema emocional do romantismo. Então, os parnasianos são opostos aos autores românticos, tá bom? Então, formas tem que ser racional. Abençoado por deuses. Hoje, professor, Deus ou deuses? Os autores parnasianos, eles eram ligados à mitologia pagã. Então, todas as vezes que lembrar de parnasianismo, você lembra de antiguidade clássica. E ao lembrar de antiguidade clássica, você lembra de deuses de Grécia e de Roma. Por isso que diz, abençoado por deuses e bonito por natureza. Bonito por natureza é a referência à busca do belo, que é muito comum dentro das obras do parnasianismo, né? Mas que beleza, poemar perfeito, versos formais. O que são versos formais, pessoal? Autores que têm preocupação com a forma se preocupam em colocar no texto, pessoal, uma coisa chamada métrica, fazendo seus versos formais. O que seria métrica? É a medida do verso. Autores muito perfeccionistas, certo? Eles eram tão perfeccionistas que contavam a quantidade de sílabas de cada verso, para que todos ficassem com o mesmo padrão. Eles adoravam versos decassílabos, que são versos de 10 sílabas poéticas. Então, geralmente eram sonetos, todos rimadinhos, todos metrificados e que tratavam sempre da mesma coisa, que era da própria arte, porque eles gostavam de falar da arte dentro da própria arte, ok? E aí então eu continuo, pessoal, poema perfeito, versos formais. Eu tenho métrica e rima, sou Parnaso e tenho Olavo que desafina. Eu tenho métrica, eu tenho rima, sou Parnaso, ou seja, fazendo uma referência ao Monte Parnaso, na Antiguidade Clássica, Grécia Antiga, por isso que eles são autores classicistas, certo? De forte influência clássica. Tem o Olavo que desafina. Por que você disse, professor, que o Olavo Bilac, grande autor do período, desafina? Porque por mais que ele seja o grande nome do parnasianismo, é possível você verificar em alguns de seus poemas um certo sentimentalismo. E esse sentimentalismo vem de influência romântica. Isso dentro do parnasianismo, pessoal, não era aceito. É uma heresia. Então você diz, professor, mas por que eu tenho um autor que é parnasiano, que se diz parnasiano, que defende os princípios parnasianos, mas tem um pouquinho de romantismo? Porque a sociedade brasileira do final do século XIX terminou ainda sendo muito influenciada pelo romantismo. Não era uma sociedade que estava preparada para uma obra tão erudita como a obra parnasiana. E aí muitos dos autores, como o Olavo Bilac, o Raimundo Corrêa, terminaram colocando pitadas de sentimentalismo em suas obras. Não é algo muito gritante, não é algo muito sentimental, mas a gente verifica isso aí. Porque o autor parnasiano ele deveria tratar apenas da própria arte, deveria fazer um texto descritivista, deveria fazer um texto que não está preocupado com o sentimento. Mas nós verificamos em Raimundo Corrêa e Olavo Bilac essas tendências de influências românticas. Não é muito romântico não, mas tem um pouquinho, tá bom? Aí depois que eu falo, tem o Olavo que desafina, eu digo assim, Raimundo pode não ser um grande líder.
Por que o Raimundo Corrêa não pode ser um grande líder? Porque assim como Olavo Bilac, ele também demonstra influências românticas. Mas assim mesmo todos os seus amigos do Parnaso o respeitam? Pois é, essa é a razão, olha as qualidades do arcadismo, essa é a razão, mitologia descritiva, arte da arte, ficaria. Ou seja, racional, descritivista e arte pela arte, que é a grande qualidade do parnasianismo. Todas as vezes que falamos de parnasianismo, temos que lembrar de arte pela arte, que é o princípio básico do parnasianismo. Os autores parnasianos acreditavam que a arte não servia à sociedade, que a arte não servia ao indivíduo, que a arte só servia a ela própria. Então eles gostavam de fazer arte descrevendo arte. E com isso você aprende o parnasianismo, com essa musiquinha do Jorge Ben. Eu expliquei todos os versos e agora vocês vão ter a incumbência de quê? Cantar no karaokê do professor Beto Brito. É com vocês!